As pessoas vão parar de te ouvir se você ficar enchendo o seu discurso com vícios de linguagem. Você pode até ter a melhor ideia, você pode ter um produto muito bom, você pode ser muito qualificado, mas se você ficar enchendo o seu discurso de tipo assim, e o famoso né, esses vícios vão tirar a sua autoridade e as pessoas não vão de fato ouvir o que você tem a dizer, porque elas vão reparar muito nesse vício. Elas vão ficar contando quantos nés, por exemplo, você disse em uma frase, em um discurso, às vezes de 5, 6 minutos. Só que isso é treinável. Nesse vídeo nós vamos te mostrar 3 passos para você eliminar de vez esses vícios de linguagem e começar a ter a sua autoridade tão merecida de acordo com o conhecimento que você tem. Afinal, não basta ser bom, tem que parecer ser bom. E esses 3 passos qualquer pessoa pode aplicar desde que realmente queira eliminar esses vícios de linguagem. E já dá like nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aqui também no canal, sempre tem conteúdo de muita qualidade, e já comenta também qual que é o seu vício de linguagem, qual que é aquele que você já percebeu, que te incomoda, ou que alguém te passou esse feedback. Será que é o famoso né? Ou tem algum outro? Mas já comenta aqui. Os vícios de linguagem são palavras ou sons que aparecem no meio da sua comunicação e você nem percebe, fica ali de uma maneira automática. Para você às vezes é silencioso, mas para quem escuta tem um som gigantesco, fica ecoando na cabeça da pessoa, né, tá, tipo assim, só que para você nem sempre é percebível. E isso acontece muito por conta de 2 motivos. Primeiro, uma grande ansiedade para falar, você fica afobado, você começa a se atropelar, não respira direito, não cuida da sua entonação, não consegue pausar e você acaba por realmente usar vários vícios de linguagem. E também existe uma falta de preparo. E essa falta de preparo é algo que você consegue treinar para melhorar a sua ansiedade. Porque se você não está preparado de fato, você não sabe o que dizer, você não consegue preencher os espaços da sua comunicação, e aí que vem o famoso né, tá, tipo assim, para ficar pensando. E é o que nós vamos aprender nesse vídeo, porque eliminar os vícios de linguagem não é uma coisa que assim, só alguns conseguem. Qualquer pessoa consegue, desde que siga de fato o passo a passo. E você tem que ficar tranquilo com isso, porque senão você vai sempre achar que eu sou sempre o pior, eu não consigo, pra mim não dá certo, só fulano tem uma fluência magnética, eu não consigo ter. Calma, continua vendo esse vídeo. Técnica número 1, trazer para o consciente. Tem até um vídeo que nós temos aqui no canal falando do estoicismo, com práticas do estoicismo, da filosofia, para melhorar a sua comunicação. E uma dessas práticas você só pode combater o inimigo na presença dele. E trazer para o consciente é basicamente isso, você tem que saber o que você vai combater, qual é o seu vício de linguagem. Se ouvir é o caminho mais direto para você corrigir esse erro. Você precisa perceber, é o né, é o tá, é o qual é o vício que você mais repete? Qual é aquele que nós vamos combater primeiro? Trazendo para o consciente fica mais fácil de corrigir. Por isso que você tem que fazer essa análise até ouvindo seus áudios, pedindo feedback para os seus colegas, prestando mais atenção na sua comunicação, quando você for fazer uma reunião, for passar um feedback para um colaborador, for realizar uma venda, você tem que trazer isso para o consciente. E até muitas pessoas falam para mim nesse momento de que eu não gosto de me ouvir. Gravei um vídeo, eu não gosto de assistir de novo esse vídeo. Eu até entendo. Não é tão bom assim, não é tão confortável, mas se você realmente quer mudar, se você quer aumentar a sua autoridade, é um primeiro passo importante. Vai lá, escuta teus áudios, anota, perceba quando você mais usa, em que momentos você acaba usando, em que momentos às vezes você não utiliza, pra gente começar a partir daí. Esse é o primeiro ponto, primeiro passo. O cérebro, ele aprende por repetição consciente, por isso que você vai fazer esse primeiro passo de se ouvir, se analisar, perceber onde que faltou ali um pouco de respiração, onde você poderia ter parado de falar, e vai começar depois até a praticar isso de uma maneira consciente, seguindo as outras 2 técnicas. Mas tem que trazer para o consciente de fato, você tem que saber em qual momento você vai precisar pausar, em qual momento você vai realmente precisar respirar para acabar de vez com esse vício. Fazendo isso, vai acontecer como aconteceu com um aluno uma vez numa apresentação, que eu gravei a apresentação dele, deu mais ou menos 2 minutinhos, e aí eu falei o seguinte: fulano, você usou 13 nés em 2 minutos. Ele, mentira, não pode ser, você contou errado. Eu falei, eu gravei, vamos assistir. E assistindo ali no celular, ele viu. Eu falei, meu Deus, eu não fazia ideia que eu utilizava tanto né, assim, que eu usava tanto. Eu sabia que eu utilizava, ele imaginou ali uns 4, 5 no máximo, mas não 13 em 2 minutos. E a partir dali foi um choque. E você pode passar por isso também. Pode ser um choque pra você, nossa,
eu sou tão ruim assim. Não é questão de ser bom ou ruim. É questão de que era automático, você sempre fez isso, ó, você tem 20, 25 anos, 30 anos, faz 30 anos que você fala dessa maneira. Nunca ninguém te corrigiu, você não sabia, é normal. E naquele momento eu expliquei realmente para esse aluno que você precisa saber disso também. Olha, não vai ser de 13 NES que você vai para 0, de 13 nós vamos para 10, para 8. Em alguns momentos você vai falar e vai perceber e vai te dar uma raivinha de, nossa, eu falei um NES. Não precisa fazer isso. Se você estiver na frente de um cliente, fazer uma apresentação, não precisa travar para denunciar um erro. Você só vai trazer para o consciente e falar, putz, falei um né. Lamentavelmente, falei um né. Não queria ter falado esse né. E aí você já começa a se corrigir. Então de 13, você vai para 10, 9, 8. Você vai falar e vai perceber. Aí é legal. Muitas pessoas começam a se sentir mal quando percebem. Não se sinta mal. É um ótimo passo. Quer dizer que você entendeu e está trazendo para o consciente. Deixou de ser automático, deixou de ser silencioso e você está percebendo. A partir daí nós vamos seguindo para as duas técnicas que nós vamos apresentar agora, mas você chegou no ponto-chave. Não se desespere, é aí que eu quero que você esteja. Técnica número 2, pausa intencional. Você precisa respirar na sua apresentação. Muitas pessoas não respiram, muitas pessoas não conseguem dar uma pausa. Por quê? Porque elas têm medo do silêncio, elas acham que o silêncio é ruim. E na verdade o silêncio é ruim, porque imagina eu aqui falando com você e eu parar do nada. Isso é um silêncio que não faz sentido, é incoerente, isso vai gerar uma insegurança também. Mas se eu consigo usar a pausa, respirando e conseguindo mostrar para a pessoa um domínio sobre o conteúdo, já é diferente. Igual eu fiz agora. Você vai pausando, você vai construindo e vai pensando de fato na próxima ideia. Tanto que para você ter uma boa fluência, eliminar os vícios de linguagem, você tem que se preparar mais. Você tem que antes de começar a falar, pensar o que eu quero comunicar, qual que é o meu objetivo e treinar isso antes de ser realmente o jogo. Treinar em casa, treinar sozinho, se mandar esses áudios para ir treinando, que você vai se acostumando sempre a ficar melhor e respirando. Use a pausa, coloca um ponto final, porque senão vai ficar mais ou menos assim. A oratória, ela é muito importante para nossa vida, né? Porque quando a gente pensa em falar em público, para que esse né? Não precisa. Eu posso usar o seguinte, a oratória é muito importante para nossa vida. E falar em público, pausa, ponto final, parou. Ah, mas tá muito estranho. Tá estranho agora, que você tá começando. Daqui a pouco você vai começar a deixar do seu jeito e vai fazer cada vez mais de uma maneira intencional e você vai se sentir confortável. Porque não é porque está desconfortável que está errado, é só porque é novo. Ponto final, pausa, respira e depois você traz a nova ideia. Essa segunda técnica é muito treino, muito treino. Você vai respirando, você vai se acalmando, você vai percebendo que está dando certo, vai te dar mais entusiasmo, a tua autoestima melhora. Nossa, eu tô conseguindo. E aí você começa a eliminar de fato os vícios de linguagem, seja o né, o tal, pense em silêncio, não precisa fazer barulho, pense em silêncio, falou, quer pensar? Pensa quietinho, depois você continua a sua apresentação. Eliminar vício de linguagem realmente é um processo e você vai percebendo essa evolução. E também, como eu comentei na técnica anterior, você vai percebendo os outros falando né, e o quanto isso pode se tornar irritante e tirar a sua autoridade. E aqui você vai realmente trazer para o consciente. Opa, respira, porque eu não quero ser irritante, não quero que as pessoas parem de ouvir o que eu tenho a dizer e comecem a contar quantos nés. Aí traz a tranquilidade. Respirar antes de começar a falar, elimina um pouco a ansiedade, traz aquela paz. Enquanto você fala, você traz também a pausa, respira. Inclusive, eu aprendi uma técnica muito boa com uma fono, Patrícia, genial. Ela falou pra gente colocar a língua no céu da boca. Falou a frase, língua no céu da boca. Porque você já interrompe a sua fala. A oratória é muito importante pra nossa vida. Língua no céu da boca. E não vai sair o né. Essa é matadora também, você pode usar para respirar cada vez melhor, que vai resolver muita coisa. Falou, língua no céu da boca, respira, começa a trazer para o consciente e você vai ter cada vez mais a intencionalidade na sua comunicação e as pessoas vão prestar mais atenção. Até porque quando você pausa, você mostra que está no controle daquela fala, no controle da situação. A pessoa que é muito afobada, que fala muito rápido, ela está desesperada, então ela não gera de fato a conexão. Para gerar essa conexão, você respira e você conduz a sua fala diante disso. E a terceira técnica que vai juntar com todas essas é a matadora para você eliminar esses vícios de linguagem. Relembrando, primeiro você tem que trazer para o consciente, segundo você vai respirar, usar a pausa intencional, você vai, por exemplo, usar a técnica de colocar a língua no céu da boca, de colocar um ponto final na sua frase, começa a outra, mesmo que fique estranho. E a terceira técnica que é matadora vem depois do comercial. Mentira, vem agora neste momento, que é mudar a sua entonação. E o que eu quero dizer com mudar a sua entonação? Se você usa uma entonação que vem caindo, já vai ser muito sugestivo para você usar um né.
por exemplo. A oratória, ela é muito importante para nossa vida, né? É uma entonação de pergunta. E quando eu fico perguntando muito para as pessoas, isso vai gerar insegurança, porque eu preciso da confirmação delas. Eu não quero isso, de fato, eu quero afirmar. Você vai usar a entonação mais para cima. A oratória, ela é muito importante para nossa vida. Ponto final. Não vai uma de dúvida, de né? É isso, entendeu? Você vai trazer a entonação mais firme, de afirmação. Você vai treinar, afirmar mais e perguntar menos nesse sentido. A oratória é importante para a nossa vida. Respira. E é por isso que hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender a como melhorar a nossa oratória por meio da fluência. Pausa, calma. Mas tá estranho, cara. Você vai devagarinho. E por isso que a fluência é a primeira técnica do nosso curso. Mas respira, não precisa falar mais nada. Você vai usar a entonação mais para cima do que a entonação caindo com dúvida, para não gerar realmente essa insegurança. Porque o vício de linguagem, ele vem muito disso. Vem da pessoa não conseguir pausar, que ela usa o vício para conectar duas frases. O né, muitas vezes, vem para conectar uma frase na outra, que você não precisa fazer isso. A pausa, ela prende a atenção da pessoa. Parece que sempre o que vem a seguir é mais importante. Quando eu uso essa pausa, a pessoa fica... O que vem depois disso? E aí você vai lá e traz o próximo conteúdo. Se você acelera tudo, fica uma coisa só, fica chato, maçante, não presta atenção. Não precisa usar o vício de linguagem para conectar duas frases. E também ele vem muito no final para pedir essa confirmação. Por isso que a entonação cai. E para pedir essa confirmação, quer dizer que eu não domino o conteúdo. E as pessoas não vão querer prestar atenção em mim, muitas vezes, inconscientemente. Nem é o consciente delas que fala, nossa, ele não sabe. É o inconsciente que diz... Não sei se vale a pena ouvir esse rapaz, é melhor deixar para depois. E aí você vai perder a autoridade, você sabe muito, você domina o seu produto, você domina o seu serviço, mas não vai parecer, porque esses vícios vão ser esses ruídos que vão prejudicar aquela atenção, de trazer o foco para você e a pessoa realmente entender o que você quer dizer. Falta clareza, falta vendas, falta conexão, falta liderança. Não é essa a ideia. Veja que você não precisa nascer com o dom da oratória. Você precisa de técnica, método e treino, repetição, saber o que melhorar e ter essa condução para chegar onde você quer. Não precisa ser o melhor de todos, você tem que trabalhar a sua essência na máxima potência. E essas 3 técnicas são um ótimo começo para que você realmente melhore cada vez mais a sua oratória. E já comenta aqui para mim qual a técnica você mais gostou, qual você mais conseguiu usar, qual vai ser mais fácil para você no dia a dia. E depois volte também ou vai lá no nosso Instagram, @grupogênios, @FalaRicardoBranco, para você nos contar se você conseguiu melhorar a sua fluência, se realmente nós te ajudamos nesse vídeo. E claro, se você tiver alguma dúvida, precisar de mais algum treino, mais algum exercício, é só pedir pra gente que a gente manda direto pra você. Não existe vício incurável, existe falta de método. E agora você tem um. Bora treinar?